Sim, a freira humorista irmã Selma, né, dona patroa? Não, eu não sou corintiana. Ganhou a aposta, Diego. Já deu, né? Não, não sou corintiana. Sou uma religiosa. Para mim é muito bom pro ego, né? Porque eu sou aplaudido durante as cenas, no final de cada cena e depois no final de tudo. Então eu ganho muito aplauso, né? Aliás, eu ganho muito carinho do público. Isso eu não... É uma alegria isso, né? Não... Mas é porque você merece. Porque é muito bom. Olha, eu fui assistir o Terça Insana naquela época e é como a gente estava falando aqui. A gente assiste o mesmo vídeo há sei lá quantos anos. A gente dá risada há sei lá quantos anos da mesma coisa. A gente decora o texto. É incrível. E certeza que não somos só nós. Tem muitas pessoas. Tem sim. É o que o Japa falou, parece música. É incrível. Mas foi... Para você chegar nesse nível de uma música que as pessoas querem ouvir o refrão, sabem decor, né? E querem ouvir isso, você falando isso no palco. E se você mudar uma vírgula, elas já acham estranho. Eles reclamam. Né? Mas foi a conclusão que eu cheguei mesmo, porque chegou uma época que a irmã Selma estava fazendo tanto sucesso, ela faz muito sucesso, é impressionante isso. Que as pessoas falavam para mim, você tem que mudar o texto agora, porque está na hora de... Está muito popular. E aí, eu até tentei um pouquinho, mas não dava muito certo, as pessoas reclamavam. Mas daí eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa criativa, sou mesmo. Tem coisas que eu gosto de assistir como elas são, por exemplo, Uma Linda Mulher. Não quero esse filme com outras pessoas que não sejam com a Julia Roberts, né? Eu quero igualzinho. Toda vez que passa na televisão, eu assisto, eu rio e eu choro igualzinho. Aí eu imaginei, irmã Selma, ela tomou uma proporção bastante grande. Daí, que era igualzinho música mesmo, porque as pessoas, por exemplo, vão ver um show dos Beatles, por exemplo, você não quer Yesterday em ritmo funk. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. E como é que foi essa sacada da construção da irmã Selma? Da onde você tirou isso? De onde você se inspirou? Olha, você quer a resposta verdadeira? Claro. Sim. Eu assisti uma entrevista do Spielberg, que perguntaram para ele como é que ele escrevia os roteiros dele. Porque o Spielberg, ele dirigiu um filme chamado E.T., por exemplo. O que é E.T.? É um menininho que se encontra com um ser horroroso, passa o filme inteiro com um ser horroroso, no final o ser horroroso entra numa nave, vai embora e o cinema se atira no chão de tanto chorar. Não acontece nada no filme. Ele fica zanzando com o ET para cima e para baixo, não tem nada no filme. Isso nas mãos de qualquer diretor seria um desastre. Aí perguntaram para ele como é que ele escrevia. Ele pegou e falou: mais importante do que a história é a curva emocional que você quer que o espectador sinta durante a sua apresentação. Ele traça uma linha, ele minuta 2 horas, né? Colocando de 1 em 1 minuto, e ele vai pondo, por exemplo, medo, uma piada, aumento do medo, resolução, um grande susto, resolução daquilo, e assim ele vai e ele calcula o que ele quer que a plateia sinta durante a apresentação daquele filme. E se você notar, a plateia inteira se comporta idêntica. Aí ele vai lá no início, ele começou com medo, tá bom, medo pode ser uma perseguição, perseguição é bom. Então, pode ser 2 caras na rua, um cara de bicicleta perseguindo um cara de moto, uma lancha sendo perseguida por um disco voador. Isso é legal. E ele pega, porque já está resolvido. Você tem que só... Ele, no caso, tem uma estrutura grande, pode pôr um disco voador perseguindo uma lancha. Mas no caso da gente,
você vai sempre achar uma solução, porque já está resolvido como você quer que a plateia faça naquele momento. Ou que caia na gargalhada de repente. Você tem que fazer uma escada para preparar, para dar a piada e dar a piada. Certo. E ele calcula tudo. A hora que você vai chorar, a hora que você vai rir, a hora que você vai ter um descanso de tudo. E aí, quando eu escutei essa entrevista, eu pensei, nossa, que legal. É trabalhar ao contrário isso, né? Porque ele começa a escrever pela série de sensações que ele quer que o público sinta. É uma escrita reversa, né? Ele escreve ao contrário. Aí eu comecei a escrever Irmã Selma ao contrário. Primeiro eu comecei a listar que características que alguém que lidasse com o humor nunca mais, não pudesse ter. E ela é mal-humorada, ela não tem a menor simpatia com aquelas pessoas, ela não faz questão de estar ali, ela não faz questão daquelas pessoas. E incrível que ajuntando tudo isso deu certo. Eu quero muito ter um orfanato. Porque eu acho que cuidar de criança é uma coisa que relaxa a gente.